Olá! Sabe quando você come uma comida que você tem a sensação que ela foi cozida por pessoas diferentes e tudo aquilo separado, com temperos totalmente diferentes e juntas num prato, jogada ali e você come? E que você come que você fala assim, tá bom, é isso que a gente tem para comer, é isso que nós vamos comer. Pois é, fique ligadinha porque eu vou te falar que não precisa ser assim e vou te ensinar o contrário disso. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristine, sou chefe funcional, aromaterapeuta clínica e também dona de casa como você. E assim como você, dona de casa, estou realmente empenhada em trazer sabor, prazer no dia a dia da alimentação da minha família. Vai me dizer que isso não merece aí uma inscrição? Estou esperando. Inscreva-se no nosso canal, que não é meu, e se você puder, compartilhe com suas amigas. Por quê? Porque elas vão gostar de saber que dá para comer com muito prazer. E sem delongas, vamos ao que eu vim trazer para vocês. Sabe o que acontece? É que nós confundimos sabor e processo, né? O sabor, ele vem através do que nós captamos na língua. E nós temos, na língua, nós temos os sentidos que fazem com que a gente sinta doce, salgado, amargo, azedo. E lá no finalzinho também umami, que é uma junção de várias coisas. E isso daria um outro vídeo só para falar sobre umami. Mas, quando nós comemos a comida, nós temos o sabor. Mas hoje eu vou falar da sensação. Hoje eu vou falar de como é que você sente, como é que a nossa cabecinha capta tudo isso e faz com que a gente tenha aquele prazer, aquela explosão de sensação no paladar. Você sabia que, na verdade, para você chegar a essas coisas tão diferentes, você precisa de bastante estudo, você precisa de comer bem, você precisa comer bastante coisas e, na verdade, não é tão difícil. O que você tem que fazer é entender o processo e começar a praticar no seu dia a dia. E, na verdade, não é difícil, gente. É uma coisa, assim, super fácil de fazer no dia a dia. Eu vou te dizer que depois de vários erros, vários acertos, de muita pesquisa, muitos cursos, muito estudo, eu faço isso na minha cozinha em todas as refeições. E as crianças, o meu filho, o meu marido, eles comem muito bem. As pessoas que vêm na minha casa para comer, elas gostam muito da comida. Por quê? Porque ela traz essa sensação. Porque comer não é simplesmente comer para encher a barriguinha. Até porque a gente nem quer encher a barriguinha, a gente quer ficar estufada, não é verdade? Comer vai além do processo digestivo, vai além do processo de sobrevivência. Comer é muito mais uma sensação. E desde a antiguidade, o que que a gente fazia? Nós sempre fizemos o quê? Reuniões. Para quê? Para que a gente pudesse estar juntos com os nossos amigos, nossos familiares, né? Então é muito importante que a gente entenda que comer vem muito além do que isso. Na verdade, a gente tem que entender que precisamos separar sabor, processo do que acontece dentro do nosso corpo e a sensação. E a sensação, ela passa por várias coisas. Ela passa pela visão, porque a gente olha aquela comida maravilhosa e aí aquelas cores maravilhosas. Passa pelo quê? Passa pelo olfato. O olfato, ele vai trazer para você lembranças. Quem nunca, né? Quem nunca sentiu um cheirinho de uma comida e falou, nossa, tô lembrando da comida da minha nona, lembrando da comida da minha mãe. Quem nunca passou por um restaurante e falou, nossa, gente, preciso comer urgentemente uma picanha. Quem nunca sentiu aquele cheirinho caramelizado, delicioso de uma comida diferente? Ou aquela sensação, sabe, de quando você passa na frente da padaria e sente aquele... Você quase que escuta aquele crepitar do pãozinho ali saindo fresquinho. Na verdade, a vida da nossa língua e do nosso sentido paladar é como se fosse música, como se tivesse altos e baixos, fantásticos, brincando ali na nossa boca e trazendo toda essa explosão, né, de sabor e sensações.
E você fique ligadinha aqui, por quê? Porque é isso que eu vou ensinar hoje. Eu vou ensinar você, eu vou te explicar como é que você vai conseguir tudo isso junto e de forma simples e de forma prática. Na verdade, o que acontece é que nós vemos muitos programas e as pessoas falam nomes difíceis, coisas complicadas, mas no final desse vídeo você vai estar preparada para trazer essas sinfonias harmônicas, palativas dentro da sua cozinha. Fique ligadinha porque olha, eu tô aqui para te falar isso. Mas sem delongas, vamos começar. Nós vamos falar agora sobre crocância. Sim, só a palavra crocância já dá uma vontadezinha de comer, não é verdade? Mas eu amo contar uma história, então eu vou contar a história de como é que isso se formou dentro da nossa cabecinha. E essa história de crocância é interessante, por quê? Porque ela vem desde a antiguidade. Os homens da caverna, eles reconheciam que um alimento estava fresco e bom para consumo através da crocância. Sim, quanto mais crocante o alimento estava, mais bom para ser consumido. Naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha caminhão, não tinha avião, não tinha nada para transportar aquele alimento. Então, eles escutavam pela crocância, né? E aí, o que que aconteceu? Isso se tornou tão instintivo dentro de nós que nós passamos por um processo de evolução e a crocância ela veio pra gente. A crocância, ela traz a sensação de nossa, estou vivo. Você escuta a crocância quando você come. E isso é a música da mastigação. Olha só que coisa mais poética, que coisa linda. Eu amo. Então, é muito interessante porque traz realmente os nossos instintos, traz tudo que a gente realmente precisa para ter. Lembra que nós estamos falando não de sabor, mas nós estamos falando de sensação. E a sensação da crocância é maravilhosa. Quem nunca? Quem nunca? É só você fazer um teste aí simples. Você termina de estourar a pipoca, aí você come ela bem fresquinha e aí você deixa algumas para comer depois. Gente, é horrível. Como é que a gente vai comer aquele negócio murcho? Fica ruim. Pois é, a crocância ela traz essa sensação, a sensação da musicalidade dentro da nossa boca. Olha que maravilhoso. E aí você tem que tomar um certo cuidado, tá? Por quê? Quando se fala de crocância, a gente tem aí a indústria alimentícia que tá cheio de coisas nas prateleiras, cheio, muita coisa com muita crocância, muita gordura saturada, cheia de sódio, tá? E que pode não fazer bem para o nosso corpício. Então, é interessante que você tenha cuidado. Ah, Cris, você tá me falando então que acabou, não vou comer mais nada em pacotinho. Bom, você que sabe, você resolve se você vai querer comer com pacotinho ou não. Mas eu sugiro que você consiga e que você tente fazer isso, sabe quando? Quando você está ali na sua cozinha, porque é possível você trazer crocância na sua cozinha, no seu dia a dia. Vou dar alguns exemplos muito simples. Um exemplo simples é quando você usa aquela cebolinha fresca, picadinha, e você joga ela ali em cima da sua sopa. Você terminou aquela carne suculenta, você joga ali em cima. Uma outra coisa que você pode fazer é quando você doura a carne, tanto ela no churrasco, quanto você doura ela ali no seu prato. Sabe aquelas crocânciazinhas que você faz no dia a dia? Tá, Cris, o que eu posso mais fazer? Você pode, por exemplo, acrescentar nozes dentro da sua salada. Você pode colocar algumas nozes ali também no final de um preparo de ensopado. Então, dá para você trazer crocância de várias formas. Inclusive, quase que imperceptíveis. Só quando a pessoa come, ela sente aquele prazer, entende? Então,
tome cuidado com tudo que é industrializado, mas traga para você também a crocância no seu dia a dia, na sua comida, dessa forma que eu ensinei, ok? Uma outra coisa que nós vamos falar agora é sobre a suculência, tá? A suculência, ela é bem interessante, por quê? Porque, na verdade, quem é do interior aí vai saber do que eu tô falando. Lá vem eu, contadora de histórias, como sempre, não é verdade? Porque eu gosto de uma história e é isso. Eu fui criada no interior de Goiás. Apesar de ser mineira, eu fui criada no interior de Goiás. E na minha cidade tinha alguns criadouros de porcos, né? E é assim, granja, não tinha granja. Tinha, na verdade, os galinheiros que a gente tinha e tudo mais. E antigamente não era tanto quanto hoje, assim, sabe? Não tão antigamente. Há alguns anos atrás era diferente a forma de conservação. E aí, a minha mãe, ela ia num fornecedor de carne de porco, que era uma chácara que a gente ia buscar essas carnes. E eles faziam uma coisa, era uma festa, era um acontecimento maravilhoso. Ai, gente, tô salivando, minhas lembranças estão me trazendo coisas deliciosas aqui para contar para vocês. Pois bem, a minha mãe, ela levava a gente para esse festival que acontecia e eles matavam os porcos ali e eles cozinhavam lentamente, tá? Em fogo bem baixinho ali, por várias horas, a carne de porco. O nome desse processo, aí os franceses, né, como são os franceses, já viu, né? Eles colocam o nome disso em confit ou confitar. Confitar em português e confit em francês. O que é esse processo, Cris? Esse processo traz suculência. Sabe quando você pega a carne e ela desfia? Eu não tô falando do processo que a gente usa a panela de pressão. Hoje em dia tudo modernizou, tudo deixou tudo muito mais rápido, né? Eu uso a panela de pressão, inclusive para mim, gente, eu e a panela de pressão somos duas amigas. Nós somos muito chegadas, assim. Deixa a vida prática, sim. Mas você tem que entender a origem. E antigamente eles faziam esse processo para quê? Para conservar melhor o alimento. E era a carne de porco guardada na banha. Gente, aí eu lembro que minha mãe comprava uma lata grandona, assim, sabe? E vinha todos aqueles pedaços de carne, né? E a minha mãe lá fazia um arroz fresquinho, um feijãozinho fresquinho ali, uma saladinha, né? Ali da horta mesmo e tal. E aí, sabe o que ela fazia? Ela pegava aquela carne com aquela banha. Com aquela banha, ela usava para temperar o feijão. Ah, vai me falar que você não tá salivando aí. Eu tô. Meu Deus do céu, nem sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo. Já tô querendo matar um porquinho aqui e fazer essa carne guardada na banha, porque delicioso, gente. E a minha mãe, ela vinha fazia aquilo. Quem é do interior sabe do que eu tô falando, né? E aí, eles colocaram nomes chiquérrimos no negócio, confitar pra cá, confitar pra lá. Mas o que é esse fenômeno? É exatamente isso que eu falei pra vocês. É você deixar a carne cozinhar lentamente em uma temperatura bem mais de média para baixo, para que a carne venha trazendo aquela suculência. Tá, Cris, eu não tenho horas para cozinhar dessa forma. O que você me sugere? Eu vou te sugerir que você faça como eu faço, tá? Existem carnes... Ah, e outra coisa, não é acrescentar óleo, não é acrescentar gordura, não é... Não, você não vai fazer isso. Você vai cozinhar lentamente. Quando eu falo lentamente, gente, é quando você tem ali um tempinho a mais, sabe, para fazer uma carne, quando você tá fazendo outras coisas, lavando as vasilhas e tal. E aí, o que você faz? Você vai olhando ali no fogão. Quem nunca, né? Toda mulher sabe o que eu tô falando, toda dona de casa sabe do que eu tô falando. E aí, você vai ali cozinhando lentamente. Vou dar sugestões de carnes que você pode fazer isso, que deixa tudo muito saboroso. Coxa e sobrecoxa, tá? A sobrecoxa, ela é gorda, ela é gostosa, ela tem suculência. Então, você põe ali o frango caipira, inclusive o original, tanto feito em Minas Gerais, quanto o frango caipira feito ali em Goiás, é feito assim. Acho que no Brasil inteiro é feito assim. Você faz o quê? Você vai
cozinhando lentamente. Você vai, aí ele traz uma crocância no fundo, aí você vai trazendo aquilo. Então ele vai cozinhando na sua própria gordura. Peixes gordos, você pode fazer isso, e peixe é super rápido, tá? Aí você no final pode ali acrescentar um camarão. Se você é do litoral, você pode usar esse recurso. Uma outra coisa que eu gosto muito é a carne de porco dessa forma, quando ela é um pouco mais gordinha, quando você tem ali a barriga do porco, dá para você ir fazendo dessa forma, tá? Eu não tô acrescentando sabor, eu não tô colocando ainda sal, nem pimenta, não tô colocando vinagre, nem limão, nem especiarias. Eu estou falando só do processo, tá? Sabor é uma coisa, nós estamos aqui procurando sensações, que é o que a gente quer, não é? Prazer na sensação. Então, essa forma de cozinhar, né, de confitar o alimento, a carne, deixa isso maravilhoso. Gente, experimenta, vai fazendo para você entender como fica gostoso. Agora eu vou falar sobre uma reação maravilhosa que acontece com os alimentos. Reação de Maillard. Ai, Cris, você ficou doida. Você tá muito exibida, falando umas coisas assim, muito chique. E realmente, gente, cozinhar é um processo muito prazeroso, muito elegante para mim. Eu amo cozinhar. Por quê? Porque quando você cozinha e cozinha bem, você tem todos os olhares voltados para você. Você tem o elogio dos seus filhos, do seu marido, dos seus amigos. E vamos combinar, né? Quando a gente olha uma pessoa na cozinha mandando bem, cara, é muito legal, né? Não? Ah, eu amo. Então, vamos lá, o que é reação de Maillard? Primeiro eu vou contar a história, porque eu sou a menina das histórias, e eu vou dizer para você o que aconteceu para ter esse nome. Como sempre, né, quando se trata de alimentos e de comidas mais sofisticadas, essa coisa toda, ele passa pela França. Todos os países têm, tá, a sua própria cultura, a sua própria forma de cozinhar, mas a França é um celeiro de bons nomes, né? Porque eu acho que francês deixa a coisa um pouco mais assim chique assim. E teve um cara, na verdade ele era um médico químico, e o nome dele era Louis Camille Maillard. Então, esse cara, ele carinhosamente foi apelidado como o churrasqueiro nerd. Olha que lindo. Por quê? Porque ele descobriu isso. E o que é essa reação, Cris, pelo amor de Deus? Quem é um bom churrasqueiro, quem gosta de um bom churrasco, vai saber o que eu tô falando. É quando você, numa alta temperatura, numa temperatura alta, você sela a carne, você sela o alimento, entendeu? Então, quando você traz aquela crosta que quase tá indo, mas não tá indo, sabe? Quando tá quase indo, é uma linha muito tênue, tá? É uma linha muito tênue entre queimado e gostoso. Então, só quem come um bom churrasco, quem gosta de uma... Eu gosto muito de fazer isso com legumes, eu faço isso bastante com legumes. Então, é quase que um queimado, mas não é um queimado. Então, essa é a reação, tá? Então, esse cara maravilhoso, esse médico químico, né? Francês, lógico, ele veio falando sobre isso e veio testando isso porque ele queria saber o que era que acontecia quimicamente com o alimento. Só que um cuidado, tome cuidado. Isso não pode ser consumido assim com tanta frequência. Isso não é tão interessante você fazer sempre, até porque ninguém come churrasco todos os dias, porque isso não é saudável. Mas é possível você fazer isso no seu dia a dia ali, não com tanta temperatura tão alta, mas aos pouquinhos, ali numa abobrinha. Quando você faz isso ali com uma... Eu gosto muito de cortar a abobrinha grossa, então eu selo e selo. É como se você selasse, sabe, na frigideira com a bundinha bem quente. Então você vem pá, pá, e vai selando. Eu gosto de fazer isso muito com a carne de porco, então eu corto em cubos grandes. Quando eu vou fazer a carne de panela também, eu faço essa reação. Por quê? Porque fica suculência dentro e você consegue fazer. É selar, tá? É mais ou menos isso que você faz. É quando você sela, você mantém a suculência dentro, tá? E aí, por fora,
por fora você deixa aquela coisa mais, aquela crostinha gostosa, tá? Então, eu gosto muito de usar isso, eu gosto muito de usar isso em todo o processo de carne que eu vou fazer. Fica muito bom quando você faz isso com frango também, ou com a pele do peixe também fica bem interessante, tá? Aí, junto com isso, a gente pode falar de uma outra forma, uma outra forma de cozinhar, que às vezes a pessoa, ela confunde, é quase igual, mas é diferente, que é o processo de caramelização. A caramelização, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque a reação de Maillard, ela faz o quê? Ela sela, tá? E acabou. É isso que acontece. Agora, quando você fala de caramelizar, você vai tirar doçura do alimento. Eu amo usar esse processo quando eu faço todos os meus muffins de frutas, tá? E dá para você fazer os dois processos em comidas saudáveis e no dia a dia. Eu gosto muito de fazer o processo da caramelização, quando você faz aquele bife bem gostoso. E aí, naquele fundinho fica o quê? Fica aquele suquinho da carne. E aí, você vem com a cebola e você faz a caramelização ali. Cebola, pimentão, você pode colocar cogumelos, você pode colocar várias verdurinhas ali para fazer o quê? Para fazer essa caramelização e deixar o alimento adocicado, tá? Quando você faz esse processo, você deixa o alimento adocicado, você traz, essa reação acontece e você traz doçura. É maravilhoso, tá? Então, nós temos aqui essa reação de Maillard, que é deixar crostinha. Resumindo, é isso, tá? Em alta temperatura, tomando cuidado para não queimar, porque isso não é bom para a sua saúde. E nós temos o processo de caramelização, ok? Agora, nós vamos falar sobre roux. Cris, que é roux? De novo esse nome francês? Sim. Mas a gente tem que dar nome às coisas, e é chique, a gente gosta, não é verdade? O que é roux? Roux é simplesmente espessar. É quando você deixa a sua comida, quando você deixa o seu prato mais grossinho, sabe? Que faz aquele caldinho. Então, roux, na verdade, é a combinação de manteiga com farinha de trigo. Eu faço com leite vegetal e uso a farinha de arroz. Às vezes eu uso outras farinhas, eu gosto de fazer algumas farinhas que têm amido, tá? Que consegue fazer aquela ligação. Mas é simplesmente quando você deixa aquele molho um pouco mais grossinho, sabe? Quando você deixa ele mais firme, tá? É um pouquinho diferente de fazer emulsificação. Esse outro processo você faz quando você junta coisas que não se misturariam, tá? Quando você junta óleo com alguma coisa ácida e aí você coloca, por exemplo, um espessante natural, como a gema do ovo, por exemplo. Então você faz aquele molho, ok? Então, o que é o roux? O roux é quando você está fazendo isso no fogo bem lento e você está fazendo aquela mistura para que faça, por exemplo, um molho branco, tá? Eu faço meu molho branco com leite vegetal e gosto muito de usar a farinha de arroz, tá? Mas às vezes eu uso a fécula de batata também, que eu acho bem interessante. Eu gosto de usar os amidos naturais que alguns tubérculos têm, tá? Mas é simplesmente fazer um molho espessante, tá? Você pode fazer isso de várias maneiras. Eu não gosto muito de usar o creme de leite, até porque eu não uso, né, os componentes lácteos, né, eu não uso nada que tenha leite na minha cozinha. E por outros motivos que um dia a gente vai ter um vídeo falando exatamente sobre isso. Mas eu gosto de usar sim os vegetais e é possível você fazer, ter a mesma textura, a mesma sensação daquele grossinho, daquele molhinho grosso, usando o quê? Usando os vegetais. Então, esse é o processo. Eu amo simplesmente fazer também usando a batata. Então, por exemplo, você faz uma carne de panela, né? Ou você faz uma carne cozida normalmente e você quer fazer um molho ali para jogar por cima. Então, você pega a batata e você cozinha a batata dentro do próprio molho ou do próprio suco que saiu ali daquela carne. Aí você pega aquela batata, amassa ela. Quando você amassa,
quando você amassar essa batata, você vai jogar ela ali em cima. E é maravilhoso, quando você joga essa batata amassadinha ali, ela vai dar aquele grossinho, né? Então, é bem interessante. Gente, agora vai me falar que, que esse vídeo tão maravilhoso não merece um like. Dá um likezinho aí. Ah, vou até beber uma aguinha aqui e vou esperar. Peraí. Ok, já deu seu like? Muito obrigada. Agora a gente vai falar de um outro processo. E esse outro processo é o contrário desse assim devagarzinho, que é o flambar. Flambar, eu gosto da palavra flambar, porque dá a impressão de coisa tão gostosa, tão chique assim, né? Então, o que é o flambar? O flambar é quando você pega um alimento que tá ali na sua frigideira e você joga uma bebida alcoólica, tá? E ele vai, sabe aquele fogão assim? Aí você abafa. Pelo amor de Deus, tome cuidado, tá? Porque você pode se queimar, mas não é tão difícil não, né? Todo iniciante, ele começa ali flambando o quê? As bananas. Eu gosto muito de usar banana e maçã na frigideira, né? Então dá para você fazer, flambar ali com um açúcar mascavo, aí você joga um pouquinho de vinho. Aconteceu uma história tão interessante aqui em casa, que foi assim. Meu filho tem 15 anos, e o meu filho, como ele estuda em escola japonesa, então ele é tudo certinho, sabe? Ele gosta das coisas tudo bem certinha, né? E lá na escola, eles aprendem desde pequenininho que criança só pode ter acesso a qualquer coisa, a qualquer bebida alcoólica, depois dos 20 anos de idade. E ele falou, mamãe, isso eu acho que já faz uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu acho que ele tá com uns 10 anos. Aí ele falou, mamãe, faz aquele negocinho de fruta que você faz pra mim, que fica tão gostoso, com gostinho de vinho. Eu sabia que ele tava falando da minha banana flambada. E aí, o que que eu fiz? Eu piquei, fiz tudo. Eu falei, vem cá pra você aprender com a mamãe vai te ensinar. Menina, quando eu peguei o vinho, joguei, esse menino, mamãe do céu, você tá me dando algo para beber. Aí falei, Enzo, vem cá, pega o caderninho de química que a mamãe vai te explicar. Quando você faz isso no fogo alto, o que que vai acontecer? Só vai ficar o gostinho que você gosta, que é da uva, mas o álcool vai embora, ele vai evaporar. Ufa, mamãe, pensei que eu ia ser preso. Crianças são maravilhosas, né? Então, flambar é esse processo químico que acontece quando você joga, né, uma bebida alcoólica em um alimento e ele tira o álcool e fica só o gostinho. E eu acho que é interessante você ter essa experiência como eu tive com o Enzo, sabe? Porque é muito legal as crianças participarem de todo o processo, não é verdade? Dito isso, vamos para o próximo processo de deixar uma comida com sensação gostosa e com sabor. Nesse caso, nós vamos falar um pouquinho mais de sabor do que de sensação. Peixe é um negócio bem complicado, né, gente? Peixe é muito difícil de pegar temperinho, né? O peixe, ele precisa de um pouco mais de tempo. Então, eu vou dar o pulo do gato para um peixe gostoso. Para ele não ficar assim, aquela coisa sossa. Peito de frango também, tá? O peito de frango, eu faço isso com peixe e peito de frango. Principalmente aqueles peixes que são mais branquinhos, que não tem muito sabor. E eu também faço isso com peito de frango, porque, gente, peito de frango sem sabor ninguém merece, né? Então, o que que você vai fazer? Existe um processo chamado marinar. O que é marinar? É quando você pega, inclusive eu vou deixar uma fotinho aqui, ó, aqui, tá vendo essa fotinho? É quando você pega aquele plásticozinho, pode ser o Ziploc, se você tiver um Tupperware, né, legal e com tampa. Eu prefiro que seja de vidro, tá? Porque o plástico, ele solta ali algumas coisas que a gente não gosta. Então, o que que você vai fazer? Você vai temperar, você vai fazer o seu tempero, você vai pegar suas ervinhas, você vai pegar tudo ali que você tem de temperos, tá? E você vai fazer o quê? Você vai colocar a carne dentro. Você pode colocar verduras também, tá? Você pode deixar tudo marinando ali. Tem pessoas que fazem isso de um dia para o outro. Por exemplo, eu gosto de fazer a feijoada de casa com o tempero da carne já de um dia para o outro. Às vezes eu deixo assim, eu faço à noite e eu só vou fazer a feijoada no outro dia na hora do almoço, sabe? Assim, às vezes eu deixo 2 dias, deixo na geladeira e tal. Gosto de fazer isso no peixe de um dia para o outro, é bem interessante.
O peito do frango, o que que eu faço? Eu compro, corto o peito do frango e aí já deixo todos os temperinhos. Eu gosto muito de usar o açafrão, né? Eu gosto muito de usar páprica e açafrão e ervas, né? Ervas fresquinhas ali e deixo marinando. E na medida que vai acontecendo o almoço e a janta, eu só vou passando, né? Ali o bife ou o bife que eu falo do frango, né? E o peixe você deixa marinando, fica delicioso, pega mais suculência e pega muito mais gostinho ali, entendeu? Então é bem bacana. O próximo processo que eu vou falar é sobre reduzir. Reduzir é deixar grosso. É diferente do processo do roux, que a gente falou agora há pouco. O reduzir, na verdade, você vai deixar no fogo baixo, deixando reduzir aquele caldo lentamente, que é o caso, por exemplo, do molho madeira, né? E eu gosto muito de deixar aquele caldo um pouco mais espesso, tá? Eu gosto de reduzir, por exemplo, no vinho, eu gosto de reduzir no champanhe, no conhaque, né? Então dá para você fazer algumas reduções bem interessantes usando o álcool, tá? Gosto muito de usar alguns vinhos. Geralmente eu compro assim um vinho para tomar e um vinho para fazer essas coisas. Eu gosto de usar vinhos mais baratos mesmo, tá? No Brasil a gente pode usar cachaça, que é maravilhoso para reduzir. Só que você tem que tomar um cuidado, porque a cachaça pode deixar um pouquinho amargo no final, tá? Então, você pode usar também a cachaça e também pode usar uma coisa que eu gosto bastante, que é a cerveja, né? Eu gosto de usar cerveja sem glúten, tá? Dá para você usar uma cerveja que é sem glúten, que você faz o quê? Você reduz, tá? E deixa um gostinho bem bacana. Então, é bem interessante, tá? E vamos para o nosso próximo processo, que deixa a comida também bem interessante, bem gostosa. A gente vai falar sobre refogar. O que é refogar? Sabe quando você fez aquela feijoada e aí você começa a pensar feijoada, couve com baconzinho. O que que você faz? Você vai lá e faz o baconzinho com aquele próprio óleozinho. Você faz o quê? Coloca a couve, ela murcha. Esse processo é refogar. Lentamente, não pode ser uma coisa com fogo alto, não pode ser com fogo muito baixo, e lentamente você refoga. É rapidinho, sabe? É aquele susto que você dá. Eu gosto de fazer muito quando eu vou fazer sopa. Eu pego os legumes ali, eu pego a cebola e aí a gente dá aquela refogada para depois jogar o caldo e aí sim fazer aquela sopa suculenta, gostosa. Então, esse processo também deixa a sensação de comida acolhedora, comida de casa, comida de mãe, que abraça, que conforta. Gosto de fazer isso também nos processos de canja, quando você refoga, né, a carne, você refoga ali o franguinho e aí você coloca também a batata, a cebola, você coloca a cenoura, né, a abobrinha, caso você queira colocar a abobrinha também, então você dá aquela refogadinha e depois você joga a água. Então fica delicioso, tá? E a comida fica realmente acolhedora. Fica assim, eles se abraçam, os temperos se abraçam, né? Os alimentos se abraçam, né? Então esse processo também é bem interessante. E o próximo processo que a gente vai falar é sobre saltear. Olha só que coisa chique. É quando você vê aqueles chefes que pega a frigideira e salteia, faz esse barulhinho. Então, eu não gosto muito de ficar jogando comida para cima, até porque minha frigideira, ela tem a bundinha bem pesada, né? Mas eu faço isso muito com a espátula, né? Com a espátula de silicone que dá para você fazer. Então, é bem interessante fazer esse processo. É quando o alimento dá rapidinho no fogo alto, né? No caso do refogar, é um fogo baixo, e no caso do saltear, é um fogo alto. Então, você dá aquela salteadinha na comida, né? Você dá aqueles pulinhos na comida. E interessante que quando se trata de comida, cada cultura tem sua forma de comer. Aqui no Japão, quando a gente vai num restaurante chinês, geralmente o restaurante chinês usa muito esse processo. A comida chinesa, ela é uma explosão absurda de sabor. É deliciosa. A comida chinesa, ela é muito gostosa. Aí, o que que acontece? Eles fazem, e às vezes tem aquela cozinha aberta, né, nos restaurantes chineses, e eles fazem pratos, por exemplo, como o yakimeshi, que é uma forma de fazer um arroz com ovo e alguns legumes. Alguns colocam camarão, alguns colocam carne de porco, e eles vão jogando molho e vão salteando e pá!
te traz aquele arroz. Aquele arroz é uma explosão absurda de sabores. Eles fazem isso com macarrão, eles fazem isso com as verduras. Então, é bem interessante e dá pra gente usar. Não precisa ficar jogando a comida pra cima, né? No meu caso, por exemplo, minha frigideira, ela tem a bundinha bem pesada, porque eu gosto dela bem quente, né? As minhas frigideiras, geralmente, elas têm, né? A gente vai fazer um vídeo sobre o que a gente precisa ter na cozinha, o que a gente compra só pra ser bonito, tá? E frigideiras de bundas grandes é muito bom, é maravilhoso. Então, é bem interessante se você fizer ali com a espátula de silicone. Então, dá para você fazer, ok? Gente, é isso. Era o meu recado de hoje, né? Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todo o endereço das minhas redes sociais. Ali no Instagram eu sempre tô colocando uma coisa ou outra, né? Possivelmente a gente vai ter uma live bem interessante, lives bem interessantes falando sobre esse universo da alimentação e como é prazeroso comer e comer com prazer e comer saudável, né? Então hoje a gente passou por várias etapas de lembranças deliciosas. Quem nunca se lembrou, né? Da comidinha da época lá que a gente estava ali com a mamãe, né? E dona de casa, não fique doida, não fique preocupada, não saia agora, ai meu Deus, não. Um processo de cada vez. Gente, eu tenho aqui 10 anos, no mínimo, de experiência. Mas muito mais anos porque eu comia, né? Sempre comia, a gente come, desde sempre a gente come. Agora, que realmente eu resolvi investir em cursos, em qualificação, né? Fazem 10 anos. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô trazendo de forma muito simples, eu tô traduzindo o que esse povo gourmet, esse povo que faz coisa muito chique pro nosso dia a dia, porque a gente não tá todos os dias em restaurantes caríssimos, a gente não tá todos os dias tendo alguém, um francês na nossa cozinha, não é verdade? Então, eu estou fazendo esse processo de trazer o que é muito sofisticado para o nosso dia a dia e deixar nossa comida no dia a dia. E agradar quem? Agradar nossos amigos. Então, me siga lá nas redes sociais, dá seu like aqui. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com uma amiga, porque eu tenho certeza que ela vai te agradecer, né? E até a próxima. Beijinhos para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.